Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de farmacologia veterinária, onde hoje nós vamos falar sobre os fármacos que agem no sistema respiratório, os principais fármacos. Nós vamos falar aqui um pouco sobre os expectorantes. Os expectorantes, qual a função dos expectorantes? Os expectorantes, eles têm como função facilitar a eliminação de muco ou substâncias contidas no muco no sistema respiratório do animal. Ele pode se dar de duas formas. A gente tem o expectorante reflexo, que é onde vai haver o aumento da motilidade dessas células mucociliares, onde vai facilitar a eliminação. E nós temos também os expectorantes mucolíticos, né? Que são os expectorantes que vão diminuir a viscosidade do muco. É importante a gente saber que o muco ele serve como própria defesa do organismo. Ele é produzido para ajudar na umidificação e para proteger a mucosa do sistema respiratório. A sua composição, de forma fisiológica, ela se dá em cerca de 95% água e os outros 5% é composto de carboidrato, lipídios e proteínas. Quando existe alguma patologia, essa composição se dá de forma alterada, onde a gente vai ter um aumento da quantidade de carboidrato, proteínas e lipídios, fazendo com que o muco fique mais viscoso e dificulte assim a sua eliminação. Então, por esse fator, é de suma importância que a gente se faça o uso de substâncias que facilitem essa expectoração. Por quê? Porque o excesso desse muco pode obstruir as vias respiratórias inferiores, dificultando a troca gasosa, o que pode levar o animal a uma baixa oxigenação sanguínea e, consequentemente, prejudicar o desenvolvimento clínico do animal. Então, primeiro, a gente tem que entender como ocorre fisiologicamente, para poder entender como vai agir o fármaco. O fármaco ele é apenas uma alteração do fisiológico. O fármaco nunca vai criar algo novo. Então, quando falamos de expectorantes, nesse caso aqui, os expectorantes reflexos, nós vamos ter expectorantes que vão agir através de estimulação, ou seja, eles vão estimular o sistema nervoso a movimentar mais essas células, fazendo com que haja uma facilidade de eliminação do muco. Lembram que a gente falou no sistema gastrointestinal que a estimulação do nervo vago ele pode levar a quê? Ele pode levar ao vômito. Por quê? Porque o nervo vago está relacionado com o centro do vômito. Ele tem contato com o centro do vômito. Tem ligação com o centro do vômito. O nervo vago ele também inerva parte do sistema respiratório. Então, ele também pode ajudar nessas ações no sistema nervoso, dessas ações do sistema respiratório. Então, por exemplo, o iodeto de potássio, ele é um fármaco que tem como mecanismo de ação a estimulação do nervo vago. Após a administração por via oral, ele vai estimular o nervo vago, promovendo um aumento da atividade ciliar das células ciliares do sistema respiratório, assim facilitando a sua movimentação e a excreção do muco. Entretanto, a gente acabou de citar que o nervo vago ele tem correlação com o quê? Com o centro do vômito. Então, um dos principais efeitos colaterais do iodeto de potássio é, a partir da estimulação vagal, é também estimular o centro do vômito.
Então, ele tem como efeito colateral causar náusea e também pode causar vômito nos animais. O iodeto de potássio, ele também causa irritação da mucosa gástrica. Então, aí é outro fator que faz com que ele provoque náuseas. Outra consequência do uso contínuo de um iodeto de potássio é o hipotireoidismo. Por quê? Porque ele pode causar, assim de forma crônica, ele pode causar a supressão da glândula tireoide. Então, o seu efeito após a administração, ele se dá de cerca de 15 a 30 minutos e a duração máxima é de até 6 horas. Já a guaiafesina ela é uma substância derivada da lignina. E o mecanismo de ação dela é bem parecido com o do iodeto de potássio. Ele também vai agir como irritante da mucosa e estimulando o sistema vagal. Então, é importante a gente saber que não se deve utilizar a guaiafesina em animais que tenham a presença de úlcera, porque ele causa uma diminuição da agregação plaquetária. Pode provocar uma hemorragia, no animal. Então, acredita-se que a guaiafesina, após a absorção, ela já inicia a sua ação e a duração do seu efeito é de cerca de até 6 horas. Outra forma de expectorantes que nós temos são os expectorantes mucolíticos, que vão ser o quê? Vão ser aqueles que vão agir no muco, diminuindo a viscosidade do muco, facilitando a eliminação dele pelas células ciliares do sistema respiratório. Então, o mecanismo de ação da N-acetilcisteína, que é um dos principais fármacos utilizados dessa classe, é que eles vão agir por reação química. O agrupamento tiólico, que está apresentado de forma livre na composição da N-acetilcisteína, vai interagir diretamente com o muco, mais precisamente com as mucoproteínas, quebrando as ligações disulfídricas presentes nela, fazendo com que tenha uma diminuição da viscosidade desse muco. E aí vai facilitar a sua eliminação. A N-acetilcisteína, ela também pode ser administrada por via oral, pode ser administrada por via inalatória, ou ela simplesmente pode ser instilada na cavidade nasal. Também vai promover essa mesma ação. Quando ela é administrada por instilação, ela vai agir de forma imediata. Ela tem a capacidade de produzir broncoespasmo quando é associada com a isosprena, e ela também não deve ser associada com penicilinas e tetraciclinas. Por quê? Porque ela vai provocar a inativação dessas substâncias quando são utilizadas juntas, como uma mistura. Entendeu, pessoal? Você pode utilizar, fazer a ingestão, que a N-acetilcisteína pode ser administrada por via de xarope também. Então, você pode fazer a ingestão de um desses antibióticos e após poder também fazer a ingestão da N-acetilcisteína. Quando a gente vai falar de antitussígenos, a gente também precisa entender sobre o que é a tosse. A tosse, a gente sabe que é um reflexo natural do nosso organismo. Então, assim como o vômito, a tosse ela está ali presente para a defesa do nosso organismo. Então, eu tenho que ter cuidado quando eu for inibir a tosse. Por quê? Porque eu posso estar inibindo uma defesa do meu organismo. Se eu tiver um animal
com a produção de muco bem acentuada e com a tosse produtiva, que consequentemente essa tosse ela se dá para facilitar a expectoração como defesa do organismo, se você inibir essa tosse, você pode provocar uma diminuição das trocas gasosas do animal pelo acúmulo de muco no sistema respiratório inferior. Então tem que ter bastante cuidado quando se faz a administração de antitussígenos. Das classes dos antitussígenos, nós vamos ter dois grupos, os narcóticos e os não narcóticos. Quando a gente fala de narcóticos e não narcóticos, a gente quer dizer que narcóticos são aqueles fármacos que têm a capacidade de causar dependência química. E os não narcóticos, eles não têm a capacidade de causar dependência química. Entendidos, não é, pessoal? Então, a tosse, como a gente vinha falando, ela pode ser estimulada de duas formas. Uma, através da estimulação física, ou seja, o próprio compressão das vias respiratórias, ou seja, um broncoespasmo, uma contração brônquica, ou até mesmo uma estimulação traqueal, pode induzir a tosse. Por quê? Pela deformação desses receptores mielinizados. Essa deformação estimula o centro da tosse. Esses receptores, que a gente também chama de receptores irritantes, eles podem ser estimulados também de forma química, também desencadeando o reflexo da tosse. Outra maneira importante da gente se lembrar é que a tosse pode ser estimulada também pelo sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque quando eu tenho a ação da acetilcolina, que é o sistema nervoso autônomo parasimpático, eu vou ter uma contração brônquica, que é a partir da estimulação vagal. Além da acetilcolina, pessoal, nós temos outras substâncias que também podem estimular a broncoconstricção, que são prostaglandinas, leucotrienos, histamina, serotonina. Tudo isso pode estimular a broncoconstricção e, provocando broncoconstricção, também desencadeia o reflexo da tosse. Então, por isso, pessoal, que uma inflamação do sistema respiratório normalmente sempre vai provocar tosse. Por quê? Porque quais são as principais substâncias pró-inflamatórias envolvidas no processo inflamatório? Não é? Prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, todas essas substâncias estão envolvidas com a inflamação. Então, consequentemente, quando eu tenho uma inflamação, vou ter liberação dessas substâncias. E isso vai fazer com que desencadeie o reflexo da tosse no meu animal. Então, a tosse, além de uma defesa, como a gente já falou, ela também pode ser um sintoma, né? Um sintoma de que alguma coisa mais grave está acontecendo ali. Então, por isso é de suma importância o diagnóstico feito por um profissional capacitado, o veterinário, para que se faça o uso correto dos medicamentos. Então, é muito importante entender isso antes de inibir qualquer reflexo natural do organismo, né? Assim como no vômito não deve ser inibido sem saber a causa, a tosse também não deve ser inibida sem saber a causa. Então, dentro do grupo dos antitussígenos, que nós temos da classe dos narcóticos, nós vamos ter codeína, metilmorfina e butalfanol. Essas substâncias, o mecanismo de ação delas é bem semelhante. A única diferença é a potência e a duração do efeito.
mas elas vão agir nos receptores opioides. Lembram que a gente viu como se dá o mecanismo de ação dos opioides? Então, sabendo disso, a gente sabe que os receptores opioides, quando são ativados, vai haver o quê? Abertura de canais de cálcio, que são voltagens sensíveis, o fechamento dos canais de cálcio e abertura dos canais de potássio, promovendo o quê? Hiperpolarização da célula e diminuição ou bloqueio do potencial de ação da célula nervosa. Então, sabendo disso, só daqui para frente só é preciso dizer que os narcóticos ou os opioides, esses opioides, vão agir ativando os receptores opioides. Mas vocês, quando eu falar isso, escutem. Vai bloquear canais de cálcio, voltagem independente, e vai abrir canais de potássio, fazendo com que haja uma hiperpolarização da célula e uma diminuição ou bloqueio do potencial de ação. Entendido, não é, pessoal? Então, a codeína é um fármaco derivado do ópio, pode ser feita a administração por via oral e a duração do efeito vai de 3 a 4 horas. Não deve ser administrado em felinos e equinos por ter a capacidade de causar excitação do sistema nervoso central. O butanol vai agir da mesma maneira nos receptores opioides, só que ele é 20 vezes mais potente que a codeína e a sua duração é cerca de 2 vezes maior do que a duração do tempo da codeína. E promove uma ação de analgesia de 5 a 7 vezes maior que a ação da morfina. Já os antitussígenos não narcóticos, o principal que nós vamos ter é o dextrometorfano. Ele vai agir, apesar de agir também nos receptores opioides, ele não é narcótico. Por quê? Porque ele é um derivado sintético do ópio. Então ele não tem como efeito colateral essa característica de causar a dependência, como esses outros narcóticos têm. Então ele vai agir da mesma maneira, ativando os receptores opioides, só que com essa vantagem a mais. Quando a gente fala de broncodilatadores, o que a gente quer dizer e qual é o nosso objetivo com a broncodilatação? Como a gente já falou quando conversamos sobre o reflexo da tosse, o sistema nervoso autônomo ele vai controlar esse equilíbrio da musculatura brônquica. Quando tem administração de acetilcolina, você pode ter uma contração brônquica. E quando a gente tem uma aplicação de um fármaco adrenérgico, agonista adrenérgico, no caso citado aqui pelo pulmão mais específico, nós temos os beta-adrenérgicos. Então esses fármacos que são agonistas beta-adrenérgicos, eles têm a capacidade de causar broncodilatação. E são eles os principais utilizados na medicina veterinária, clenbuterol e o salbutamol. Qual o mecanismo de ação? Bem, pessoal, como a gente já viu em fármacos do sistema nervoso autônomo, o mecanismo de ação desses fármacos vai ser se ligar aos receptores beta-adrenérgico, ativar esses receptores e promover um relaxamento da musculatura brônquica. Com esse relaxamento da musculatura brônquica, vai haver uma broncodilatação. Entendemos, né, pessoal? O relaxamento da musculatura brônquica causa a broncodilatação.
broncodilatação. Eles também têm uma ação por inibir a serotonina, a histamina, e a gente já viu que essas substâncias estão envolvidas com a broncoconstricção, que a gente falou, lembra? Aquelas substâncias que também são pró-inflamatórias, também podem causar broncoconstricção. Ela também vai estimular a movimentação dos cílios e também vai reduzir a viscosidade do muco. Então, além de agir como broncodilatador, ela também vai facilitar a expectoração de muco, viu? E outra classe de broncodilatadores que nós temos são as metilxantinas. As metilxantinas nós temos a teofilina, teobromina e a cafeína. Quando nós temos a teofilina associada com etilenodiamina, aí nós chamamos essa substância de aminofilina. Então a aminofilina é apenas a associação da teofilina com a etilenodinamina. Então, como é o mecanismo de ação dessas metilxantinas? As metilxantinas, elas vão agir, as metilxantinas elas vão promover um antagonismo competitivo com a enzima fosfodiesterase nucleotídica cíclica. Essa enzima fosfodiesterase, ela é responsável por converter a adenosina monofosfática cíclica em adenosina monofosfática. O acúmulo dessa adenosina monofosfática, ou seja, a inibição da fosfodiesterase, vai provocar um acúmulo dessa adenosina monofosfática. E o acúmulo dessa adenosina monofosfática, consequentemente, vai promover o acúmulo o aumento da proteína quinase. Essa proteína quinase, quando ela é estimulada, ela vai agir inibindo a enzima quinase através da fosforilação da mesma. E essa enzima quinase, ela é a enzima que é responsável por promover a contração muscular. Como ela é responsável pela contração da musculatura lisa, quando ela é inibida, ela consequentemente vai fazer o quê? Inibir a contração da musculatura lisa, fazendo com que haja uma broncodilatação. Entendidos, pessoal? Um pouquinho complexo, mas só se lembrar dessa cadeia de eventos, viu? Então, com isso, pessoal, a gente vem agora, como a gente falou, que pode ser controlado pelo sistema simpático ou parasimpático. Outra maneira que eu tenho de promover broncodilatação é através de quê? É através do antagonismo do sistema parasimpático. Então eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar fármacos que sejam anticolinérgicos, ou fármacos que vão antagonizar a acetilcolina, os receptores de acetilcolina. Que receptores são esses? Receptores muscarínicos tipo 3 e receptores muscarínicos tipo 2. Porque os principais fármacos utilizados são o ipratrópio e o glicopirrolato. Então, dessa maneira, quando eu antagonizo a acetilcolina, que é responsável por promover broncocontração, eu vou ter uma broncodilatação, não é? Os beta-adrenérgicos já falamos, o clenbuterol, que são os fármacos que vão agir nos receptores beta-adrenérgicos. E nós vamos ter uma classe de fármacos que elas são bastante utilizados mais como tratamento sintomático, que são os descongestionantes. Esses descongestionantes, eles normalmente têm ação
antihistamínica. Nós temos aí a loratadina e a difenidramina. A loratadina é também conhecida como antihistamínico de segunda geração. Qual é o mecanismo de ação deles, pessoal? Eles vão agir como antagonistas dos receptores histamínicos do tipo 1. Isso vai fazer com que tenha uma diminuição daqueles sintomas de edema e congestão nasal, porque a histamina está envolvida no processo inflamatório. Então, é mais um tratamento sintomático. E com isso, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Boa semana e saúde para todos.